Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais uma unidade da nossa disciplina de Direito 1. Eu sou o professor João e antes de começarmos a nossa aula, eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou homem, branco, tenho cabelos grisalhos, barba, uso óculos de grau, tenho olhos pretos, estou usando um blazer cinza, camisa cinza, calça jeans e tênis marrom. Eu estou situado aqui no estúdio de gravações do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Aqui atrás de mim temos uma figura geométrica interligada com traços e pontos. E aqui do meu lado esquerdo temos os dizeres EAD mudando realidades. Vamos para mais uma unidade, a unidade 4. Na aula anterior, falamos sobre o nascimento da pessoa jurídica. Como ela nasce, após o seu registro, os documentos que são necessários. E hoje nós vamos trabalhar com uma outra parte da pessoa jurídica, que é com relação à possibilidade de extinção. Quando essa empresa chega ao fim, por algum dos motivos que nós vamos ver a seguir, ela precisa passar por um processo. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, então a empresa ela tem um ciclo de vida. E quando há a necessidade de que essa empresa venha a fechar, nós precisamos passar por um processo que compreende algumas fases. Temos a fase de dissolução, liquidação e, por fim, a extinção. Começando pela dissolução. O que é a dissolução da PJ? É o primeiro passo formal para o encerramento das atividades. E aí aqui pode ser por vontade de um dos sócios, alguém que não queira mais continuar exercendo a atividade empresarial de forma organizada, ou pode ser porque não é mais uma atividade lucrativa, enfim. Temos vários motivos que podem levar uma empresa a buscar a dissolução formal. Então esse aqui é o primeiro passo. Essa dissolução marca o momento em que a empresa deixa de operar para seus fins sociais, para a finalidade essencial dela. E ela entra num estágio de preparação para o seu fim. Então aqui eu já vou caminhando para, por exemplo, vender todas as mercadorias, para informar os clientes, fornecedores, que essa empresa, ela em breve não vai mais não vai mais operar as suas atividades. Então, esse é o passo da dissolução. Depois, viemos para o segundo passo, que é o da liquidação da sociedade. Na liquidação da sociedade, nós podemos dizer que é um período em que a sociedade, embora dissolvida, ainda existe, para a finalidade de resolver as suas pendências financeiras. É nessa fase aqui que os bens são transformados em dinheiro e as dívidas são pagas. E o que sobrará é distribuído entre os sócios. Então, primeiro, eu tenho que arcar com as responsabilidades da empresa. Falamos muito na aula passada sobre as responsabilidades. Então, aqui nessa fase, a gente observa justamente isso. A partir do momento que eu anuncio formalmente que a empresa vai deixar de funcionar, nessa fase da liquidação, eu tenho a reunião de todo o ativo da empresa, né? Todo o capital, ele primeiro, antes de ser dissolvido entre os sócios, todo o lucro resultante da atividade empresarial, ele precisa primeiro pagar as contas da empresa. Pagar as dívidas, pagar os fornecedores, tributos, funcionários, e aí sim, então, a gente pode falar em repartir esses lucros perante os sócios, tá bom? E aqui temos, para esse processo, a nomeação do liquidante. Eu vou precisar de uma pessoa que vai ser responsável por conduzir todo esse processo, que vai fazer o balanço dos ativos, das dívidas, do que vai sobrar de lucro. E aqui pode ser nomeado, então, como liquidante
ou o sócio ou um terceiro indicado pelo sócio. A liquidação é um período em que a sociedade precisa realizar o balanço, levantamento de todos os seus ativos passivos e ativos. O que seria a realização do ativo? É a venda dos bens para a obtenção dos recursos. E, por fim, nós falamos da extinção da pessoa jurídica, que é a fase final do ciclo de vida dessa sociedade. Aqui, então, após a conclusão da liquidação e do registro de encerramento nos órgãos competentes, a pessoa jurídica definitivamente deixa de existir. Então, após ser respeitado todo esse processo, aqui a gente chega na extinção, que é a chamada morte da pessoa jurídica, né? Equivalente à morte da pessoa jurídica, porque ela vai deixar de ter a personalidade. Então, vimos que quando ela nasce, ela é registrada perante a junta comercial. Falamos do nascimento da empresa, a criação, o número do seu CNPJ, e aí ela começa a responder com as suas obrigações e direitos. Mas a partir do momento que ela chega ao fim, com a extinção, nós temos o fim dessa personalidade jurídica. Então, quais são as consequências da extinção? Perde a PJ, é como se ela não existisse mais, e a sociedade não pode mais adquirir direitos ou contrair obrigações, justamente porque o raciocínio que devemos fazer aqui é de morte da pessoa jurídica. A extinção, então, esse ato final, também traz como consequências a baixa nos registros. Aqui nós temos a baixa definitiva da pessoa jurídica e o cancelamento perante a Receita Comercial e nos demais órgãos que ela possui cadastro. Então, eu vou encerrar as obrigações também. Aqui eu não vou mais falar em obrigações fiscais, em geração de impostos, de taxas, e nem em obrigações contábeis ou trabalhistas. Aqui todas elas são cessadas com a extinção da pessoa jurídica. É muito importante que seja observado essa ordem cronológica. Então, a gente tem a dissolução, depois tem a liquidação, que é aquela fase de balanço e de realizar um equilíbrio entre os ativos e os passivos para depois repartir o lucro após a quitação das dívidas. E aí, por fim, a fase de baixa, da extinção, que equivale à morte jurídica. Eu não posso ultrapassar nenhum desses passos e eu nem posso anteceder um ao outro. Eu tenho que respeitar toda essa ordem, esse passo a passo aqui. E a não observância dessa sequência pode trazer consequências severas de responsabilização civil para os administradores da empresa e para os sócios, em razão de dívidas ou passivos ocultos. Atenção quanto a isso. Lembra que a gente conversou lá que quando estávamos falando do empresário individual, que é um tipo de exercício de uma atividade empresarial onde o patrimônio do sócio não se confunde com o da pessoa jurídica? E aí eu falei para vocês, então, que justamente para incentivar o exercício da atividade de forma organizada e para que essa pessoa saia da informalidade. E depois falamos que a pessoa jurídica, a sociedade limitada, é o oposto. Aqui eu tenho personalidades jurídicas que são distintas, então os patrimônios da empresa não têm qualquer relação com os patrimônios do sócio. Acontece que quando essa empresa entra no processo de dissolução até chegar à sua extinção, aí sim eu preciso observar se houve esse respeito dessa ordem cronológica, desse passo a passo, para poder falar em responsabilização. Porque se a gente tem aqui alguma ocultação de bens ou um sócio ou administrador que não respeitou esse passo a passo para chegar à extinção da empresa, aí a gente vai falar em responsabilização civil desse sócio ou desse administrador. E então ele vai poder, inclusive, responder com os seus próprios bens.
assim como acontece com o empresário individual. Mas isso vai acontecer aqui dentro da sociedade limitada se esse sócio ou administrador não respeitou a ordem cronológica para a extinção da pessoa jurídica, tá certo? Então eu deixei aqui em vermelho justamente para chamar a atenção de vocês. A extinção da pessoa jurídica sem a devida liquidação, sem realizar todos os pagamentos aos seus devedores, pode levar à desconsideração da personalidade jurídica, que nós chamamos de IDPJ. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa justamente atingir os bens dos sócios para o pagamento das dívidas da empresa. É preciso, então, observar que, se essa empresa não respeita esse processo de liquidação, para que todos os seus credores recebam antes de o lucro ser repartido entre os sócios, aí então é possível que a gente atinja o patrimônio do sócio, porque pode ser que ele eventualmente tenha recebido algum lucro de forma indevida antes de pagar quem deveria receber. É esse o raciocínio que a gente faz e é para isso que existe então esse incidente que chamamos de IDPJ. Observem bastante essa questão da dissolução, da extinção da personalidade jurídica, da responsabilidade dos sócios e dos empresários. Estudem um pouco com mais profundidade o IDPJ, porque é uma ferramenta importante também para quem quer receber e está em busca de receber dívidas de uma empresa que não está mais em funcionamento. E aí é importante então que você saiba analisar se aquela empresa respeitou o processo, todo o processo legal para que ela chegasse à extinção. Então um abraço e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.